Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui para você com mais um café top de linha, aquele café abençoado e cheio de teologia e de devocionais para abençoar a sua vida, a sua semana e quem sabe até a sua jornada inteira, porque você pode ouvir muito mais de uma vez esse devocional, esse Café com Chagas, esse podcast. Você pode ouvir quantas vezes você quiser para você refletir, para você ser abençoado em nome de Jesus pelas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos estar com o nosso episódio número 2 do nosso Café Expresso, que tem como objetivo ser um café de devocionais. É expresso porque ele busca ser prático, mas não ser resumidamente simples. Ele é prático, mas ele tem uma exposição que dura em torno aí de 15 minutos a 20 minutos. Então, você pode ouvir tomando seu café em casa ou até mesmo ouvir com seu fone na rua, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a faculdade, indo estudar ou até mesmo indo para a igreja para poder refletir e quem sabe aí ter uma palavra no momento de saudação, no momento de oportunidade. Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua xícara de café, vai preparar agora, pega a sua Bíblia, porque hoje nós vamos falar sobre o modelo de superação. Olha só, você pode ser um modelo de superação para muitas pessoas e você não sabe. E como que você pode ser um modelo de superação? Nós vamos ver isso na Bíblia, através da história de Davi, narrada pelos cronistas, que obviamente escreveram o primeiro livro e o segundo livro das crônicas. Então, para você saber disso e muito mais, você vai conferir nos próximos minutos. Então, pega a sua Bíblia, pega seu café, já fique ligado e antes que nós venhamos começar esse episódio, não deixe de ir no site que está no link da descrição desse podcast, www.apriscoinstitutoteologico.com.br. Lá você vai encontrar nossos materiais de estudo, materiais, artigos de teologia e materiais devocionais de forma escrita. Então, vá no site www.apriscoinstitutoteologico.com.br, acessa, adquire os materiais gratuitos e seja abençoado em nome de Jesus. Fechado? Dá estrelinha aqui no Spotify, você tem como dar uma estrelinha. Essa estrelinha vai mostrar para o Spotify que esse conteúdo é abençoado e vai entregar para mais pessoas. Então, dá estrelinha e bora pro próximo episódio. Modelo de superação, Café Expresso número 2. Então você abre sua Bíblia em primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, que é ali que a gente vai encontrar a palavra de Deus para o nosso coração nesse devocional. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, verso 13, vai dizer o seguinte: Jessé teve os seguintes filhos: Eliabe, o mais velho, depois Abinadab, em terceiro lugar Samá, Natanael foi o quarto, Radai foi o quinto, Azon foi o sexto e Davi o sétimo. Esse é o texto que a gente tem. Interessante, né? Aqui a gente está tendo uma genealogia que vai pegar desde Adão até um pouco depois ali de Davi, mas a ideia dessa genealogia é reposicionar Davi nos anais da história de Israel para poder ter como referência Davi de um governo glorioso para o futuro. O que está acontecendo nesse momento? Os cronistas, eles são instrumentos de Deus nessa época para poder relatar a história de Israel, mas relatar mais precisamente as crônicas dos reis, para poder passar para as novas gerações tudo o que aconteceu, para deixar registrado
mas com uma forma diferente do livro dos reis. Os livros dos reis relatam, o próprio nome já diz, relata a história dos reis de Israel, mas as crônicas têm uma ideia de fazer uma releitura da história, vendo todo o passado de destruição que eles tiveram lá com o exílio da Babilônia, mas mantendo aceso a esperança de um futuro glorioso. E é aí que Davi se encontra dentro do livro de Crônicas. Davi é esse modelo, é esse exemplo. Eles olham para trás e observam que o governo, o reino de Davi e de Salomão foram reinos de maior estrutura que Israel já teve. Foi o ápice de Israel, foi a melhor fase que Israel passou, tanto de forma de governo quanto com Deus. Quando Davi estava governando, ele tinha o seu coração reto diante de Deus, Deus o favorecia em todas as guerras, e Israel, em toda a batalha que entrava, Israel vencia, porque Deus estava com Davi e Deus estava com Israel. Só que agora, os cronistas estão escrevendo numa fase que eles estão reconstruindo a história. E Davi é esse modelo. E quem foi Davi, irmãos? Davi foi um homem que passou por inúmeras batalhas. Quantas batalhas Davi passou? Davi passou batalha antes do gigante, ele já passou batalha com o leão, já passou batalha com o urso, já passou batalha nos campos defendendo as ovelhas, depois passou batalha com seus irmãos, que o menosprezava por ser o caçula, o menosprezava por ele não ter um cargo grande como seus irmãos tinham, os mais velhos, que era no exército de Israel, era um cargo que era para cumprir as tarefas do pai, que ninguém queria pegar, que era o pastorado. Depois teve batalha com o gigante, enfrentou perseguição de Saul, lá na frente enfrentou perseguição de Absalão, que o perseguia, mesmo sendo seu próprio filho. Teve que se fazer de louco em Aquis para não ser preso ou não sofrer uma sabotagem pelos inimigos filisteus. A sua cidade de Ziclag foi sitiada pelos amalequitas e ele teve os seus pertences roubados, teve a sua família capturada, tido feita refém. Quantas lutas Davi passou. Mas Davi, em meio em todas as suas lutas, em meio em toda a sua jornada de aflição, onde ele teve que se esconder na caverna de Adulão, onde ele teve que, de diversas maneiras, mesmo tendo a oportunidade de vencer a guerra com as suas próprias mãos, ele teve que abrir mão da vitória, para que a vitória não fosse a partir da mão dele, mas a partir da mão de Deus. Quantas vezes ele fez isso? Mas no meio desse projeto, no meio desse processo, no meio dessa trajetória, Davi sempre teve a convicção de que o Senhor era o seu pastor e de nada ele teria falta. Foi com essas palavras que ele escreveu o Salmo 23, muito conhecido. E ele tinha no seu coração, no Salmo 27, verso 3, ele disse: ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá mal algum. Ainda que uma guerra estoure contra mim, eu permanecerei com a fé inabalável. Toda a trajetória de Davi, ele confiava em Deus. A fé inabalável, o que significa isso? A fé inabalável é uma fé que, por mais que a circunstância te traga medo, a tua fé, que é inabalável, te mantém perseverante, te mantém confiante em Deus. A fé inabalável, ela faz você compreender, por mais que você tenha perdido o controle, a fé faz você entender que Deus está no controle de todas as coisas. Davi tinha essa mentalidade. Ele sabia que já tinha perdido o controle de muitas coisas na sua trajetória, mas ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Ele não buscava subterfúgios em outros lugares. Ele sempre aguardava a direção e a resposta de Deus. Tudo que Davi ia fazer, ele perguntava a Deus. Tudo que Davi ia fazer, ele pedia permissão a Deus. Tudo que Davi ia fazer, ou tudo que Davi ia planejar,
ele trazia o Senhor para participar das suas escolhas. Por quê? Porque Davi, ele sabia que Deus nunca iria lhe colocar numa cilada, nunca iria lhe colocar num cenário de derrota. Ele podia ter tido algumas lutas perdidas, mas a guerra da sua vida teria uma vitória garantida, porque o Deus que prometeu era o Deus que iria cumprir, e de fato cumpriu. Davi tem essa fé, e ele é um modelo para os cronistas de um homem em que, por mais que passasse por dificuldade, ele superaria nessa confiança no Senhor. Vem a pergunta para nós: quem nós temos sido diante das batalhas e das crises que passamos? Davi, ele não só passou pelas batalhas, mas ele teve vitórias. Ele teve vitórias em todas as batalhas que Deus permitiu que ele entrasse. E depois da batalha, ele deixou um legado para Israel, deixou um legado para os seus filhos e deixou um legado para todas as gerações. Aí vem mais uma pergunta: depois das batalhas, depois das crises da nossa vida, o que nós vamos deixar para as novas gerações? O que nós vamos deixar para a nossa família? O que nós vamos deixar para os nossos amigos? O que nós vamos deixar para as testemunhas da nossa causa? Para as testemunhas que veem as nossas lutas, que observam de longe as nossas batalhas. O que nós vamos deixar? É isso que os cronistas estão fazendo agora. Eles estão reconstruindo a história. Já haviam sido libertos do exílio da Babilônia. Eles estão agora reposicionando a história de Israel. Agora eles fazem as crônicas. E eles omitem aqui, até no livro das crônicas, os erros de Davi. Porque eles agora não querem se preocupar mais com o pecado que Davi cometeu com Betseba, por exemplo. Mas eles agora estão vendo: esse homem pode ter até pecado, mas ele manteve, mediante o arrependimento, o seu coração reto no Senhor. E Deus constantemente dizia: esse é segundo o meu coração. E com isso, ele venceu todas as guerras. Que nós possamos olhar para Davi e reconstruir uma história aonde possamos passar por crise que for, igual Davi passou, mas possamos olhar lá na frente e termos o resultado que Davi teve, que foi vitória, que foi conquista, que foi Deus, acima de tudo, estando com ele em todas as coisas da sua vida. Os cronistas estão com essa expectativa. Eles olham para frente e falam que nós venhamos ter um reino restaurado como o reino de Davi foi. Que possamos ter um reino glorioso como o reino de Davi foi. E eles aguardavam um novo Davi. E esse novo Davi era o Messias, que no nosso caso nós já compreendemos que é Jesus. Então a ideia principal dessa mensagem, desse devocional: por todas as crises que nós passamos, que nós possamos, no meio dessa crise, sairmos vencedores para sermos modelo de superação, modelo de incentivo, modelo de vitória em Cristo Jesus para novas gerações. Muitas pessoas estão vendo a sua batalha, estão vendo a sua luta e às vezes não estão te ajudando em nada. Mas pode ter certeza de uma coisa: a sua vitória, a sua persistência, e a vitória que eu estou falando é mediante uma fé inabalável em Deus. Essas vitórias trarão para muitas pessoas incentivo, cura, libertação, vai trazer nova perspectiva de vida e, acima de tudo, como o nome do Senhor Jesus será glorificado através da sua batalha, trará para as pessoas no futuro esperança. Elas tiveram um passado de ruína, mas vão olhar com o futuro de esperança, porque os cronistas estavam dizendo: se Deus fez em Davi, ele fará em nós também, porque nós também somos parte do povo de Davi, porque nós somos filhos de Abraão, assim como Davi é filho de Abraão. E se Deus prometeu que o reino de Davi permaneceria através dos séculos, nós fazemos parte desse reino, pois nós também somos da tribo de Judá, ou fazemos parte também da família da tribo de Judá, no caso dos judeus, que eles eram irmãos, se fosse de outra genealogia, né? Se fosse da parte de Levi, se fosse da parte de Issacar, se fosse da parte de Rúben, não importa, eram irmãos de Judá
E Judá era o escolhido, a tribo escolhida para poder chegar a Davi e depois chegar à raiz de Davi, a raiz de Jessé, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, que está cumprindo aquilo que Deus prometeu em Davi. A dinastia vai permanecer, está permanecendo e permanecerá para todo sempre, pois Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que continua o governo, modelo que Deus havia feito sobre Davi. Que história linda, que trajetória extraordinária. Você não faz parte apenas de uma promessa que foi feita a Davi, você faz parte da promessa de alguém que é maior do que Davi, que é Jesus Cristo, este que reina para todo sempre, este que esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o seu reino não tem fim. Este Deus, este Rei, que tem um reino glorioso, está dizendo para mim e para você: persista na guerra, persista na batalha, porque toda essa batalha, além de te dar a vitória, está formando para muitas pessoas um modelo de superação e de que para Deus nada é impossível, conforme Lucas capítulo 1, verso 37. Seja um modelo de superação, seja um modelo de ânimo para outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você ou até pior. Mas quando elas olharem para você, elas vão ver a vitória de Jesus sobre a sua vida. E elas, com certeza, tendo isso como referência, vão olhar para frente com esperança, crendo no futuro melhor. Amém? Deus te abençoe. Esse é o Devocional. Seja um modelo de superação, seja um modelo para os cronistas da nova geração, que vão relatar toda a história aí da sua maneira, do que aconteceu e do que há de acontecer. Mas nós que passamos por tudo isso, o que estamos passando, seja algo bom, seja algo ruim, estamos passando por uma fé inabalável. Tenha uma fé inabalável, seja inspirado por Deus, olhe para o que Deus fez com Davi, com Abraão, com Isaac, com Jacó, vê o que Deus fez com Gideão, vê o que Deus fez através de tantos heróis da fé. E veja o que Jesus fez na cruz por mim e por você. E Romanos vai dizer no capítulo 8 que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você é mais do que vencedor. Deus te abençoe. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. E se você conhece alguém que não é inscrito, manda para ele e fala para ele se inscrever, porque a gente vai estar sempre colocando um devocional aqui e vai estar colocando novos projetos, se Deus quiser, com estudo bíblico da palavra, vai ter estudo sobre Apocalipse, vai ter um monte de coisa aí bacana que aos pouquinhos a gente vai organizando para colocar aqui na plataforma. Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz de Cristo. Amém.